Galera, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises aí para o canal, análises dos jogos aí desta terça-feira, dia 26, onde a gente tem a semifinal da Champions League, o primeiro jogo entre Manchester City e Real Madrid, um jogaço lá na Inglaterra. Antes aí da gente comentar sobre esse jogo, vamos repassar com vocês aí as dicas que eu tinha deixado para os jogos de domingo, beleza? Vamos lá então. O primeiro jogo que eu tinha comentado com vocês era o jogo entre Chelsea e West Ham, tá? A dica que eu tinha deixado aqui era o over 1,5. Chelsea pegando aí a equipe do West Ham dentro dos seus domínios, o West Ham ali com alguns reservas, tá? Acabou não batendo a nossa dica aqui, que era o over 1,5. O Chelsea perdeu um pênalti na partida que traria o nosso green aqui. Felizmente acabamos fechando aí com o red na dica do jogo do Chelsea. O outro jogo que eu tinha comentado com vocês era o jogo entre Liverpool e Everton. A dica que eu tinha deixado aqui era Liverpool para vencer ao intervalo, que infelizmente não bateu. O Liverpool ganhou de 2-0, mas os dois gols vieram no segundo tempo, tá? Vocês podem ver aqui pelo gráfico que só deu Liverpool o jogo inteiro. O Everton fazendo muita cera, muita catimba. Felizmente aí o futebol premiou o Liverpool aí, que jogou mais e merecia a vitória. A gente pode ver aqui pelas estatísticas, o Liverpool deu 18 chutes, 4 no gol. O Everton deu 9, mas apenas 1 no gol. E aqui as estatísticas contam aquele chute de longe, que o cara só chuta e tu bota o pé na frente. Então, foi um domínio amplo do Liverpool aqui, tá? E o último jogo que eu tinha deixado a dica para vocês era o clássico entre Lazio e Milan. Era o over 1,5 aqui nesse jogo. O Milan ganhou de 2-1, fez o seu terceiro gol ali nos descontos, trouxe o nosso green aí. Fechamos o domingo com 3 dicas, 2 reds e 1 green. Beleza? Bora aí para a análise do jogo da Champions League entre Manchester City e Real Madrid. Então bora para esse jogaço aqui do sábado. Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso por essa partida aqui, ansioso para saber como o Real Madrid vai se portar. Beleza? Como o Manchester City vai se portar também, a gente tem aqui o mercado dando um favoritismo muito grande para o City, pagando 1,45 a vitória do Manchester City e pagando 6,50 a vitória do Real Madrid, tá? Eu particularmente não concordo muito, tá, com essas odds. Para mim, o Manchester City é favorito. Sim, é favorito pelo fato de estar jogando em casa, tudo mais, mas não a 1,45 contra o Real Madrid, tá? O Real Madrid eliminou o PSG, ele, jogando bem, eliminou o Chelsea, jogando bem também. Então, acho que o mercado está um pouco equivocado aqui. Para mim, não tem valor essa vitória do Manchester City aqui a 1,5, tá? Para mim, tinha que estar no mínimo uma odd 2, 2,05, 2,10 essa vitória do Manchester City aqui, tá? Eu acredito que o confronto vai ser bem equilibrado. A gente tem aqui os confrontos diretos entre as equipes nos últimos 3 anos. Aconteceu aí na Champions de 2020. Foram 2 vitórias do Manchester City por 2-1, tá? A gente tem aqui os últimos 10 jogos do City. O City tem aí 5 vitórias, 1 empate, 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. O Real Madrid, por sua vez, tem 8 vitórias, 1 derrota e mais uma vez esse empate aqui contra o Chelsea tá equivocado. Eu não sei porque que os caras não atualizam aqui. Deu 3-1 pro Chelsea. Então, ratificando, são 8 vitórias e 2 derrotas, tá? Esse empate aqui, não entendo até hoje porque que eles não arrumaram isso aqui. A gente tem aqui, tá, o Manchester City com uma média de gols marcados mais sofridos dentro de casa, somente na Champions League, de 3,6 gols por jogo, tá? Já o Real Madrid tem uma média de gols marcados mais sofridos quando atua fora dos seus domínios de 2,8 gols por jogo, tá? Para esse jogo aqui, digo mais uma vez, acredito num confronto muito equilibrado, tá? Eu tô curioso para ver qual vai ser como o Real Madrid vai se portar no jogo. Se ele vai se portar como se portou contra o PSG lá na França, onde a equipe jogou atrás da linha da bola, pouco atacava e ficava só se segurando, tá? Eu acredito que não vai ser assim. Eu acredito que eles vão adotar contra o City a mesma postura que adotaram contra o Chelsea. Vão se defender sim, mas vão sair nos contra-ataques muito rápidos, contando ali com a dupla Vinícius Júnior e Benzema,
tá? O Manchester City, por sua vez, para mim, vai aplicar o seu jogo de posse de bola, tentando as infiltrações, tá? Tem tudo para ser um grande jogo aqui, beleza? Eu, particularmente, deixa eu abrir o jogo aqui com vocês, particularmente estava em dúvida se eu a dica que eu dava era alguma coisa aqui nas odds asiáticas a favor do Real, tá? Esse mais 1.5 aqui pro Real Madrid, ou esse mais 1.5 e mais 2 tá muito interessante, tá? Porque acredito que o Real aí possa perder o jogo, mas não tomando aí uma diferença de 2 gols pelo fato de eu achar que o jogo vai ser muito equilibrado, tá? Acredito num 2-1 City, 1-0 City, 2-1 Real, 1-0 Real, um jogo bem disputado, tá? Porém, a dica que eu vou deixar para vocês é em gols, é o over 1,5 nessa partida aqui, tá? Pegar ele em cotações ao vivo de pelo menos 1,55. Deve bater lá pelos 30 minutos do primeiro tempo, tá? Se não sair nenhum gol até os 30 minutos, a gente consegue pegar aqui esse over 1,5, beleza? Então fiquem atentos aí nesse over 1,5 e também lá naquelas odds asiáticas, né? Se o jogo estiver nesse cenário que eu comentei com vocês e vocês se sentirem seguros, beleza? Manchester City e Real Madrid, a dica é o over 1,5. E para fechar as análises dessa terça, eu tava olhando os jogos da Libertadores, tá? Eu olhei esse jogo do Bragantino, eu olhei o jogo do Atlético Mineiro, olhei os jogos da Sul-Americana, mas não encontrei nada de valor somente aqui, nesse jogo entre Estudiantes e Bragantino, tá? A gente não tem aqui as odds, porque o mercado ainda não abriu para esse jogo aqui, tá? Então a gente não sabe como estão as odds, mas a gente tem aqui os últimos 10 jogos do Estudiantes. São 2, 4, 6 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota nos últimos 10 jogos do Estudiantes. O Bragantino, por sua vez, tem 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates, tá? A gente tem aqui o Estudiantes marcou gol em todos os seus jogos, exceto esse jogo aqui contra o Nacional. Então, de 10 jogos, o Estudiantes marcou em 9, e de 10 jogos, o Estudiantes não sofreu gols apenas contra o próprio Nacional e contra o Everton. Então, não sofreu gols em 2 apenas de 10 jogos, tá? Então, podem ver aqui todos os jogos muito over, tá? Praticamente todos aqui batendo o over 1,5, exceto esses dois aqui que eu comentei. O Bragantino, por sua vez, dos últimos 10 jogos, a equipe marcou gol em todos os 10 jogos, tá? E a equipe não sofreu gols, minto, a equipe marcou gol em 9 dos 10 jogos, não marcou gols aqui contra o Ituano pelo Campeonato Paulista, e a equipe apenas não sofreu gols do Santo André, do Nacional e do Atlético Goianiense. Então não sofreu gols aí em 3 de 10 jogos, tá? Então para esse jogo aqui, a dica que eu deixo é o over 1,5, tá? Como eu disse, o jogo tá fechado na bet, por isso eu não vou abrir aqui para vocês, mas a dica que eu deixo é o over 1,5 pelo fato das duas equipes fazerem muitos gols e ao mesmo tempo sofrerem muitos gols, tá? São duas equipes que não jogam atrás, que independente se estão jogando dentro dos seus domínios ou fora, elas atuam da mesma forma, buscando o gol, atacando, tá? Por isso a dica que eu deixo aqui para esse jogo é em gols, ali aquele esquema de sempre, pegar ao vivo ali em cotações de pelo menos 1,55, 1,60, tá? Acredito que essas odds para esse jogo aqui vai bater bem mais rápido do que o jogo anterior ali pela Champions League, tá? Para essa terça-feira aí eram apenas esses dois jogos aí que eu encontrei valor para passar as dicas para vocês. Então, fiquem atentos aí que amanhã eu vou trazer as dicas da outra semifinal da Champions entre Liverpool e Vila Real, beleza? Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos que ajuda muito a gente, beleza? Valeu aí e até amanhã.